Existem palavras que curam e palavras que destroem. Algumas construções são erguidas com o silêncio, enquanto outras desabam por causa de uma única frase mal colocada. Hoje, você vai descobrir 12 coisas que pessoas verdadeiramente inteligentes nunca dizem. Mas antes de tudo, ouça essa história, porque nela está a semente da sabedoria. E em uma pequena cidade cercada por montanhas silenciosas e ventos calmos, vivia um velho sábio. Diziam que ele falava pouco, mas que cada palavra sua carregava o peso de 100 livros. Não buscava seguidores, não pedia atenção, mas todos o respeitavam, como se o tempo ao seu redor fluísse de forma diferente. Certo dia, um jovem apareceu, agitado, com os olhos cheios de perguntas e o coração cheio de pressa. Mestre, como posso viver com mais sabedoria? Como posso ser mais forte, mais centrado, mais respeitado? Perguntou ele. O velho sábio não respondeu de imediato. Apenas observou. E após um longo silêncio, ele sorriu com gentileza. Se quiser verdadeiramente aprender, disse o sábio, então fique em silêncio por 7 dias. E a cada dia eu lhe revelarei algo que deve ser guardado. Algo que nunca deve ser dito sem sabedoria. O jovem, curioso, aceitou. E assim começou sua jornada. Primeiro dia, o sábio o chamou ao amanhecer e disse: nunca compartilhe os segredos que lhe foram confiados. Aquilo que foi dito no escuro não deve ser repetido sob a luz. Confiança, uma vez quebrada, raramente se recompõe. Falar o que não é seu para dizer é perder o respeito sem nem perceber. Segundo dia, não fale demais sobre os seus planos. A maioria das grandes ideias morre no caminho entre a língua e a ação. Quando falamos demais sobre o que ainda nem começou, confundimos nossa mente, perdemos energia e atraímos dúvidas que não existiam. Faça primeiro. Depois, se for necessário, conte. Terceiro dia. Reclamar é como beber veneno esperando que o mundo sofra por você. Toda vez que você reclama, reforça o problema. Transforme a dor em força, canalize a frustração para a ação. Ninguém cresce murmurando. Quarto dia, faça o bem, mas em silêncio. A bondade mais valiosa é aquela que não precisa de aplauso. Quando você ajuda alguém sem mostrar, sem filmar, sem contar, você conecta sua alma ao bem verdadeiro. E esse bem retorna na hora certa. Quinto dia, não fale dos defeitos dos outros. Criticar é fácil, mas raramente é útil. Toda vez que você aponta o erro alheio, revela um pouco da sua impaciência ou da sua insegurança. Se algo precisa ser dito, que seja em particular com empatia e apenas se for realmente necessário. Sexto dia, não espalhe os seus medos. O medo é como uma sombra. Cresce quando você fala demais dele. Guarde suas inseguranças. Trabalhe nelas no silêncio. Se precisar falar, que seja com alguém que pode ajudar, não com quem apenas vai escutar e ampliar a angústia. Sétimo dia. Nunca ostente sua riqueza. Seja dinheiro, inteligência, conquistas ou posses. Quanto mais se mostra, mais se atrai inveja, julgamento e distração. O que brilha de verdade não faz barulho. Valorize o que tem, mas sem fazer disso um espetáculo. Ao fim da semana, o jovem não era mais o mesmo. Não havia aprendido apenas a se calar, mas a ouvir, a observar, a refletir antes de falar. E então ele percebeu: nem tudo que se pensa deve ser dito. Nem tudo que se sente deve ser exposto. Nem tudo que se sabe precisa ser compartilhado. Mas o sábio ainda não havia terminado.
Agora que aprendeu a guardar o que importa, é hora de aprender o que jamais deve ser dito. Agora que o jovem aprendera o poder do silêncio, o sábio decidiu mostrar a ele algo ainda mais sutil. As palavras que parecem pequenas, banais até, mas que escondem grandes armadilhas. Existem coisas que uma mente sábia jamais diz, começou o mestre. Porque quem controla a boca, controla o rumo da própria vida. E então ele falou sobre a primeira delas, a fofoca. Fofocar pode parecer algo inofensivo, uma conversa leve no trabalho, uma troca de comentários no almoço de domingo ou uma piada disfarçada sobre alguém ausente. Mas a verdade é que a fofoca é traiçoeira. Ela se veste de curiosidade inocente, mas carrega nas costas a arma do julgamento. Ela aproxima apenas para dividir depois. Cria cumplicidade, sim, mas uma cumplicidade tóxica. Toda vez que falamos de alguém pelas costas, mesmo sem intenção de causar mal, estamos alimentando um ciclo. Um ciclo que corrói a confiança, contamina o ambiente e nos afasta de quem poderíamos ser. E o mais perigoso, é viciante. Nos dá a ilusão de poder, a sensação de saber algo que o outro não sabe, nos faz sentir superiores por alguns segundos, mas logo cobra o preço. Imagine a fofoca como um sorvete deixado no sol. No começo é doce, agradável, mas em poucos minutos derrete, escorre, suja tudo ao redor e quando tentamos limpar já é tarde demais. Certa vez um professor disse: falar mal de alguém diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa em questão. E isso é verdade. Quem precisa diminuir o outro para se sentir maior, já se revelou. Estudos da Universidade da Califórnia mostram que cerca de 65% das conversas informais são sobre outras pessoas. Mas será que isso é sempre negativo? Não necessariamente. Falar de alguém com respeito, para aprender com suas atitudes ou até expressar admiração, pode ser algo construtivo. O problema está na intenção. Fofocar é falar sem respeito, sem empatia, sem o outro poder se defender. É destacar defeitos, espalhar boatos, rir às custas de alguém. É plantar desconfiança onde poderia haver conexão. Quer saber se está caindo nessa armadilha? Preste atenção a 3 sinais. Você abaixa o tom de voz quando começa a falar. 2. Você pensa: eu não falaria isso na frente da pessoa. 3. Você sente um leve prazer ou alívio ao criticar o outro. Se algo disso surgir, pare, respire, redirecione sua energia. Fale de ideias, compartilhe aprendizados, elogie alguém, construa, ao invés de corroer. Como dizia Sócrates em sua famosa prova tripla, antes de falar, pergunte-se: é verdade? É bom? É útil? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, silencie. O silêncio é uma forma de respeito pelos outros e por você mesmo. Durante os próximos 7 dias, o sábio propôs um novo desafio ao jovem. Evite completamente qualquer forma de fofoca e, em vez de criticar alguém, encontre uma qualidade para elogiar. O jovem aceitou e percebeu que a leveza que procurava não vinha de falar mais, mas de falar melhor, e muitas vezes de não falar. No dia seguinte, o sábio olhou nos olhos do jovem e disse com firmeza: a segunda coisa que pessoas inteligentes evitam dizer é aquilo que nasce no impulso e morre no arrependimento. Falar por impulso. Todos já passamos por isso, aquela mensagem enviada no calor do momento. Aquela resposta atravessada que saiu antes da respiração. Aquela crítica lançada como flecha, sem pensar no alvo, nem nas consequências. O impulso tem pressa, mas a sabedoria tem paciência. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir mais e falar menos. Mas o impulso nos inverte, nos faz esquecer da escuta, da pausa, do filtro. E quando isso acontece,
nos tornamos escravos das próprias palavras. Uma pesquisa de Harvard revelou que pessoas que respondem com rapidez em situações de estresse ou conflito sentem arrependimento em até 80% dos casos, muitas vezes em menos de 1 hora. Por quê? Porque a fala impulsiva não passa pela consciência. Ela nasce da emoção bruta, é o grito da raiva, o veneno do orgulho, o fogo do ego queimando a razão. Imagine suas palavras como sementes. Algumas crescem e viram flores, outras, quando lançadas sem cuidado, viram espinhos e ferem quem as recebe e quem as disse. Mas como controlar esse impulso? Aqui entra um pequeno truque, poderoso em sua simplicidade. Espere 5 segundos. Respire. Conte mentalmente 5 segundos. Parece pouco, mas é o suficiente para desativar o modo automático e ativar a consciência. Pense naquela discussão familiar que poderia ter terminado de outro jeito. Naquela conversa no trabalho, onde uma resposta calma teria mudado tudo. Naquele momento em que bastava dizer menos, ou simplesmente não dizer. O autocontrole é uma forma de inteligência emocional. Como explicou Daniel Goleman, a mente emocional é rápida, poderosa, mas a mente racional, embora mais lenta, é o que nos guia com sabedoria. Use o acrônimo. Pense antes de abrir a boca. P é positivo, E é ético, N é necessário, S é sincero, E é estratégico. Se a resposta for não para qualquer um desses pontos, talvez o silêncio seja a melhor escolha. De novo, palavras podem ser pontes, mas também podem virar trincheiras. Por isso, se você já feriu alguém com palavras ditas no impulso, reflita e, se possível, repare. E para não repetir, cultive o hábito da pausa. E aqui vai o desafio do sábio para esse ponto. Durante os próximos 7 dias, sempre que sentir raiva, frustração ou tensão, espere 5 segundos. Respire antes de responder e observe o que muda. Às vezes o que você não disse salva relacionamentos, evita guerras e constrói paz. Na manhã seguinte, o jovem já parecia mais sereno. Seus olhos demonstravam que ele começava a entender o poder de suas próprias palavras. O sábio, então, lhe disse: agora precisamos falar sobre a mentira, uma das armas mais usadas e uma das que mais destroem quem a carrega. Mentir parece, às vezes, uma solução simples, uma forma de evitar conflitos, escapar de responsabilidades ou parecer melhor do que se é. Mas toda mentira é como um castelo de cartas, quanto mais alto, mais instável, e basta um sopro da verdade para tudo desmoronar. Mentir é como usar perfume barato. De longe pode até parecer agradável, mas de perto revela seu cheiro falso e desconfortável. E o pior, quanto mais você usa, mais precisa reaplicar para manter a ilusão. Pessoas inteligentes sabem que a mentira enfraquece, ela cria uma realidade paralela, que exige esforço constante para ser sustentada, e com o tempo, rouba algo essencial: credibilidade. Existe uma metáfora poderosa para entender isso. Imagine que sua relação com os outros é como uma conta bancária. Cada verdade dita com coragem é um depósito. Cada mentira, uma retirada. Quando você mente uma vez, pode até continuar com saldo, mas se continuar, logo estará no vermelho. E o nome sujo da alma demora a se limpar. Mas há quem minta sem maldade, por hábito, por medo, por achar que a verdade vai machucar mais do que a falsidade. E aqui mora outra sabedoria. A verdade não precisa ser cruel, mas a mentira, por mais gentil que pareça, sempre fere no fim. Fale a verdade com tato, com empatia, com o cuidado de quem deseja construir e não apenas descarregar, porque a verdade, quando dita com respeito, é ponte, mas quando omitida ou distorcida, vira muro. É claro.
Existem situações difíceis, momentos em que dizer a verdade exige coragem. Mas lembre-se, a coragem de hoje evita o arrependimento de amanhã. Seja no trabalho, nos relacionamentos, na família, com amigos, escolha ser verdadeiro, mesmo que doa um pouco. Pois essa dor passa, a dor da mentira não, ela volta, corrói e cobra juros altos. E o desafio do dia deixado pelo sábio ao jovem: vigie suas palavras e observe se há pequenas mentiras sendo ditas automaticamente. Tente passar um dia inteiro sendo 100% honesto com os outros e consigo mesmo, sem exageros, sem distorções, sem desculpas disfarçadas. A verdade pode até ser desconfortável no início, mas ela sempre se torna liberdade no fim. No quinto dia, o sábio sentou-se calmamente diante do jovem e falou com voz firme. A quinta lição que pessoas inteligentes guardam com zelo é sobre o dinheiro, mas não qualquer dinheiro. Falo dos detalhes financeiros íntimos. Falar sobre dinheiro é delicado. É um território cheio de armadilhas invisíveis que podem despertar inveja, julgamento e até mesmo ganância alheia. Imagine seu dinheiro como um cofre. Você o mantém trancado para proteger o que conquistou com esforço. Abrir esse cofre indiscriminadamente é como deixar sua casa com a porta aberta, convidando estranhos para entrar. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, diz: nunca dependa de uma única fonte de renda. Invista para criar uma segunda. Mas ele também alerta para a importância de ser discreto com suas finanças pessoais. Estudos recentes, como o realizado pela Universidade de Chicago, mostram que compartilhar demais sobre ganhos ou investimentos pode atrair não só inveja, mas também golpes e tentativas de manipulação. Por isso, pessoas inteligentes escolhem cuidadosamente com quem compartilham seus detalhes financeiros. A confiança é um bem raro e a exposição excessiva pode quebrá-la. Mas isso não significa viver na paranoia. Saber quando e como falar sobre dinheiro é uma arte. Por exemplo, compartilhe seus planos financeiros com pessoas que agreguem valor, não com quem alimente a competição. Responda com bom humor ou evasivamente quando o assunto surgir em situações inapropriadas. Mantenha consultores financeiros, mentores ou amigos próximos para conversas profundas em ambientes seguros. No final das contas, a discrição financeira não é sobre esconder, mas sobre proteger. Proteger seu patrimônio, sua paz e suas relações. O sábio então deixou um desafio para o jovem. Durante esta semana, observe em quais situações você sente vontade de falar sobre suas finanças. Reflita se isso é necessário, estratégico e seguro, e experimente guardar para você as informações mais sensíveis. Essa prudência ajuda não apenas a preservar o que você tem, mas também a manter seu foco no que realmente importa: a construção constante da sua sabedoria e estabilidade. No sexto dia, o sábio olhou firme para o jovem e disse: uma das atitudes que pessoas inteligentes evitam a todo custo é fazer provocações. Porque provocar não é apenas falar, é plantar discórdia, insegurança e conflitos desnecessários. Provocações são como comerciais chatos que aparecem no meio do seu programa favorito, inesperadas, irritantes e sem propósito construtivo. Elas ativam uma resposta automática no cérebro, uma mistura de defesa e ataque que dificulta a comunicação verdadeira. Mas por que alguém provoca? Muitas vezes a provocação nasce da insegurança, do medo ou da vontade de se sentir superior. Quem provoca quer reação, quer controle da situação, quer alimentar o próprio ego. A inteligência emocional, porém,
É o superpoder que nos permite resistir a essa armadilha. É a capacidade de reconhecer a provocação, manter a calma e escolher a resposta, em vez de reagir automaticamente. Imagine que a provocação é uma pedra jogada contra uma parede. A parede firme não se abala. A pedra apenas quica e cai ao chão. Aquele que provoca perde força quando encontra resistência inteligente. O sábio ensinou também que o humor é uma arma poderosa contra as provocações. Responder com leveza e até mesmo rir da situação desarma o provocador e transforma o confronto em conexão. Assim, resistir às provocações não é sinal de fraqueza, mas de força. É a demonstração clara de quem controla suas emoções, não é controlado por elas. O desafio do sábio para o jovem neste dia foi simples. Sempre que alguém tentar provocar, você responda com uma pausa, um sorriso ou uma frase leve que mude o tom da conversa. Observe como isso transforma o ambiente. Controlar o impulso de responder à provocação é um passo essencial para construir relações mais saudáveis e duradouras. No 7º dia, o sábio conduziu o jovem até um jardim tranquilo, onde o vento sussurrava suavemente entre as folhas das árvores. Sentaram-se lado a lado e o sábio falou com uma voz calma e profunda. Hoje falaremos sobre algo que todos sentimos, mas que exige cuidado extremo: a raiva. Especialmente sobre o que uma pessoa sábia jamais diz quando está tomada por essa emoção. Falar com raiva é como acender um incêndio descontrolado em uma floresta exuberante. No começo, a faísca parece pequena e até libertadora. Uma explosão rápida que parece aliviar a pressão que sentimos dentro de nós. Mas rapidamente, esse fogo se espalha sem controle, consumindo tudo ao seu redor, destruindo árvores, animais e o solo fértil que demorou a se formar. Do mesmo modo, palavras ditas na raiva podem ferir profundamente, queimar relacionamentos e deixar cicatrizes difíceis de curar. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, nos oferece uma reflexão profunda. A raiva nunca ajuda a resolver os problemas, apenas os agrava. Ele nos ensina que a raiva é uma emoção poderosa, porém traiçoeira, que pode nos levar a agir contra nossos próprios interesses. Quando falamos movidos pela raiva, perdemos a clareza e a razão. As palavras, em vez de construir pontes, tornam-se flechas afiadas, lançadas sem precisão, que atingem o outro com força desproporcional e, uma vez lançadas, não há como voltar atrás. Uma palavra dita na ira pode destruir anos de confiança em segundos. No entanto, a raiva em si não é necessariamente uma inimiga. Assim como o fogo pode ser destrutivo, ele também pode ser um aliado poderoso quando controlado. O fogo da raiva, quando domado, pode aquecer o nosso espírito, iluminar nossas motivações e ser a força que nos impulsiona a mudar situações injustas ou difíceis. Essa transformação da raiva bruta em uma força construtiva exige paciência e autocontrole, virtudes que pessoas sábias cultivam diariamente. Técnicas simples podem ajudar, como respirar profundamente, contar lentamente até 10, ou mesmo afastar-se por um momento para ganhar perspectiva. Essas ações criam um espaço entre a emoção e a reação, permitindo que a razão guie a palavra. O sábio também ensinou que falar depois de um período de reflexão é muito mais poderoso e eficaz do que soltar palavras no calor do momento. Quando a mente está calma, as palavras ganham peso e significado, e a comunicação pode se transformar em um diálogo aberto, honesto e construtivo. Assim, conflitos se resolvem e não se agravam. O jovem, com os olhos atentos e mente aberta, compreendeu que controlar a raiva não significa negar essa emoção natural, mas escolher o momento e a forma certa de expressá-la. Essa escolha é a essência da sabedoria.
O desafio lançado pelo sábio foi claro e direto. Da próxima vez que sentir a raiva surgir, não permita que ela dite suas palavras imediatamente. Respire fundo, espere um instante, mesmo que sejam apenas alguns segundos, e reflita sobre o impacto que suas palavras terão. Opte sempre pela construção, pelo diálogo, pelo respeito, em vez da destruição. Seguindo essa prática, a comunicação deixa de ser uma arma e torna-se uma ferramenta para a paz, para o entendimento e para o fortalecimento dos laços entre as pessoas. No 8º dia, o sábio sentou-se diante do jovem e falou sobre um tema muito atual, mas que pode ser perigoso quando não é tratado com cuidado: o hábito de compartilhar demais nas redes sociais. Vivemos em uma era em que a vida parece estar constantemente exposta, como uma casa cheia de janelas abertas para o mundo. Disse o sábio: cada postagem, cada foto, cada comentário pode ser visto por dezenas, centenas, milhares de pessoas, muitas vezes desconhecidas. O sábio explicou que, embora as redes sociais possam ser uma ferramenta poderosa para conectar pessoas e compartilhar momentos, o excesso de exposição pode causar danos que não são imediatamente visíveis. Ele comparou essa exposição a uma tatuagem digital, algo permanente e visível a todos, que não pode ser apagado facilmente e pode influenciar a forma como os outros nos veem e como nos sentimos sobre nós mesmos. Além disso, compartilhar informações pessoais demais pode abrir portas para riscos sérios como invasões de privacidade, ataques de golpistas e até ameaças à segurança pessoal. O sábio citou o exemplo de pessoas que divulgam detalhes íntimos, locais onde estarão, ou até mesmo problemas pessoais, e acabaram sendo vítimas de roubos, fraudes ou situações embaraçosas que poderiam ter sido evitadas. Ele reforçou a importância de criar uma espécie de muralha digital, usando senhas fortes, configurando privacidade nas redes sociais e evitando aceitar desconhecidos em suas listas de amigos. Para o sábio, a melhor estratégia é cultivar perfis separados, um para a vida pessoal, mais restrito e íntimo, outro para o profissional, mais público e controlado. Assim, é possível manter uma boa imagem sem sacrificar a privacidade e a segurança. Outro ponto que o sábio enfatizou foi o cuidado com o que se compartilha emocionalmente. Muitos confundem redes sociais com espaços para despejar insatisfações, dramas ou reclamações pessoais, o que pode afetar negativamente a percepção das pessoas ao redor e até mesmo a própria saúde mental. Ele sugeriu que as emoções e dificuldades sejam divididas com amigos próximos ou familiares de confiança, longe do alcance do público digital. O desafio lançado para o jovem foi: antes de postar qualquer coisa, pergunte-se: essa informação pode me prejudicar ou prejudicar alguém? É realmente necessária? Quero que isso fique para sempre visível? Praticar esse filtro ajuda a proteger a si mesmo e a manter uma presença digital saudável e respeitosa. Assim, o sábio concluiu que a inteligência também está em saber dosar o que mostramos ao mundo, preservando nosso espaço e nossa tranquilidade. No 9º dia, o sábio e o jovem caminharam por uma trilha cercada por árvores altas e flores coloridas. O sábio, olhando para o horizonte, disse: hoje vou te ensinar sobre algo que parece inofensivo, mas que pode revelar muito sobre quem somos: tirar sarro dos outros. Ele explicou que muitas vezes as pessoas zombam ou ridicularizam os outros, não apenas por diversão, mas porque carregam inseguranças profundas dentro de si. A provocação pode ser uma máscara para esconder medos, dúvidas ou sentimentos de inferioridade. O sábio contou que rir dos defeitos alheios pode dar uma sensação momentânea de poder, mas é uma armadilha que prende quem zomba em ciclos de negatividade.
Ele ensinou que tirar sarro dos outros é, na verdade, um reflexo do próprio interior da pessoa que provoca, e não uma avaliação justa ou verdadeira sobre o outro. A verdadeira sabedoria está em cultivar empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender suas dificuldades e histórias. Marco Aurélio, mais uma vez, trouxe inspiração. Não te deixes dominar pela inclinação de ser como o teu inimigo, ou seja, não retribua a zombaria com mais zombaria, escolha ser melhor. O sábio sugeriu que, ao invés de rir dos outros, devemos rir com eles, compartilhar momentos de alegria sem humilhar ou diminuir ninguém. Ele contou um exemplo prático. Quando alguém provoca sobre a roupa que você está vestindo, em vez de reagir com raiva ou humilhação, responda com humor e confiança. Isso mostra força emocional e inteligência social. Além disso, o sábio destacou que essa prática é como uma academia emocional. Exercitar a empatia e o respeito fortalece o nosso equilíbrio interior e melhora as relações. O desafio para o jovem foi simples, mas poderoso. Na próxima vez que sentir vontade de tirar sarro ou zombar de alguém, pare e pergunte-se o que isso revela sobre você. Escolha rir junto ou simplesmente sorrir com respeito e veja como isso transforma as pessoas ao seu redor e a você mesmo. Assim, o jovem entendeu que a verdadeira força está na gentileza e no respeito, não na provocação. No 10º dia, o sábio convidou o jovem para sentar-se à beira de um rio calmo, onde as águas fluíam suavemente, seguindo seu curso sem pressa, mas com certeza. Enquanto observavam o movimento da água, o sábio começou a falar sobre a importância da palavra dada e do valor dos compromissos. Ele explicou que, na vida, poucas coisas são tão preciosas quanto a confiança que construímos nos outros e em nós mesmos. Um compromisso não é apenas uma promessa feita de forma leviana. É uma expressão da nossa integridade e da nossa responsabilidade diante das pessoas que nos cercam. Pense em um compromisso como um elo numa corrente, disse o sábio. Se você quebra esse elo, a corrente inteira enfraquece e as pessoas começam a duvidar da sua força para sustentar aquilo que promete. O jovem lembrou-se de momentos em que, pressionado pelo medo de desagradar ou pela vontade de parecer forte, acabou aceitando responsabilidades que não podia cumprir. Essas experiências, embora comuns, deixaram marcas, pequenas fissuras que fragilizaram sua imagem e a confiança que os outros tinham nele. O sábio enfatizou que compromissos vazios criam um ciclo perigoso. Quando prometemos e não cumprimos, não apenas decepcionamos o outro, mas também minamos nossa própria autoestima e respeito próprio. Com o tempo, isso pode levar a um sentimento de inadequação e insegurança. Ele então compartilhou uma frase do grande investidor Warren Buffett. Leva 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la. Se você pensar nisso, agirá de forma diferente. Essa frase ressoou profundamente no jovem, que compreendeu que a reputação, uma das bases mais importantes da vida social e profissional, depende diretamente da honestidade e da responsabilidade com a palavra dada. Para ajudar o jovem a evitar cair na armadilha dos compromissos vazios, o sábio listou 5 dicas fundamentais. 1. Avalie cuidadosamente sua capacidade e tempo antes de aceitar um compromisso. É melhor dizer não a algo agora do que prometer e falhar depois. 2. Aprenda a dizer não com respeito e clareza. Recusar um pedido de forma honesta é sinal de coragem e maturidade, não de fraqueza. Estabeleça prioridades e saiba reconhecer seus limites. Ao priorizar, você garante que cumprirá o que realmente importa. Se algo impedir o cumprimento do
compromisso, seja transparente e comunique o mais rápido possível. A honestidade nesse momento é essencial para preservar a confiança. Valorize mais a qualidade dos compromissos do que a quantidade. Cumprir poucos compromissos importantes com excelência vale mais do que assumir muitos e falhar. O sábio explicou que a confiança é como uma conta bancária. Cada compromisso cumprido representa um depósito que fortalece essa conta. Cada compromisso quebrado é um saque que a enfraquece. O objetivo é manter sempre o saldo positivo, para que as relações possam florescer em confiança e respeito mútuo. O jovem percebeu com clareza que ser uma pessoa confiável e íntegra não é apenas uma questão de ética, mas também um sinal de inteligência emocional e maturidade, qualidades que abrirão portas em todas as áreas da vida. Por fim, o sábio lançou um desafio direto ao jovem. De hoje em diante, comprometa-se apenas com o que você realmente pode cumprir. Honre sua palavra como se sua vida dependesse disso, pois a verdade e a responsabilidade são os alicerces da confiança que constrói seu legado. O jovem saiu daquele encontro sentindo-se mais responsável, confiante e determinado a agir, com integridade em tudo que fizesse, entendendo que sua palavra é um dos bens mais preciosos que possui. No 11º dia, o sábio guiou o jovem até um campo amplo, onde havia um jardim cultivado com muito cuidado. As flores variavam em cor, tamanho e perfume. Algumas eram exuberantes e chamativas, outras delicadas e discretas. Eles caminharam em silêncio entre as plantas até o sábio parar diante de um canteiro misto. "Veja este jardim", disse ele. "Nenhuma flor é igual à outra, mas todas compartilham o mesmo espaço, recebem o mesmo sol, a mesma água e contribuem para a beleza do todo. Assim são as crenças e religiões entre os homens." Ele se abaixou, tocou a terra e continuou. "A sabedoria verdadeira nasce quando aceitamos que nem todos vão acreditar nas mesmas coisas que nós. E está tudo bem. As crenças são raízes profundas, formadas por gerações, por cultura, por experiências pessoais. Desrespeitar isso é como tentar arrancar à força uma flor por achar que ela não combina com o jardim." O jovem, curioso, perguntou: "Mas e se eu achar que minha crença é a verdadeira?" O sábio sorriu com leveza. "A fé é uma chama que deve aquecer o coração, não queimar os outros. Acreditar em algo com firmeza é belo. Querer impor isso aos outros, não. Há sabedoria em compartilhar sua fé com gentileza, mas também há grandeza em ouvir sem julgar. O problema começa quando queremos ser donos da verdade, esquecendo que o mundo é grande demais para caber numa única resposta." O sábio falou também sobre como as pessoas muitas vezes usam religião para dividir, quando deveriam usá-la para unir. A espiritualidade, quando bem compreendida, leva ao amor, ao respeito, à compaixão. E esses valores são universais, independentemente da fé que se siga, ou mesmo se não se seguir nenhuma. Ele compartilhou o ensinamento de Sêneca, que dizia: "Devemos respeitar todas as religiões, pois todas elas conduzem de um modo ou de outro a reflexão sobre a natureza e sobre nós mesmos." Essa frase fez o jovem refletir profundamente sobre quantas vezes julgou alguém apenas por seguir um caminho espiritual diferente. O sábio também alertou sobre o perigo da zombaria. Fazer piadas sobre a fé dos outros revela mais sobre quem zomba do que sobre quem acredita. O respeito não é um presente que damos ao outro. É um reflexo do nosso próprio nível de consciência. Quando rimos ou desvalorizamos o que é sagrado para alguém, criamos muros. Mas quando respeitamos, mesmo sem entender, criamos pontes. Ele deu um exemplo prático.
Imagine um homem entrando descalço em um templo que não é da sua fé. Se ele entra com respeito, o chão o acolhe. Mas se entra com arrogância, o chão parece duro e hostil. Não é o templo que muda, é o coração dele. O jovem compreendeu então que respeitar a fé alheia é uma demonstração de sabedoria, educação e humildade. Afinal, todos buscamos paz, sentido e conexão, apenas por caminhos diferentes. O desafio do dia foi silencioso, mas poderoso. Observe o que você sente quando vê alguém expressando uma fé diferente da sua. Se houver julgamento, substitua-o por curiosidade respeitosa. Se houver desprezo, substitua-o por silêncio humilde. O mundo precisa de mais pontes, não de muros. Ao deixarem o jardim, o jovem sentiu que algo dentro dele havia florescido. Um novo respeito pelo mistério da vida e pela liberdade de cada um em buscá-lo à sua maneira. No 12º dia, o sábio levou o jovem até uma antiga biblioteca, silenciosa e serena. As estantes altas carregavam livros envelhecidos pelo tempo, guardando histórias, ideias e confissões de séculos. O ambiente exalava respeito e confidencialidade. O sábio percorreu os corredores em silêncio até parar diante de uma porta trancada. Algumas histórias não podem ser abertas sem permissão, disse ele olhando para a fechadura. Da mesma forma, existem segredos que não nos pertencem e é nossa responsabilidade protegê-los. O jovem escutou com atenção enquanto o sábio explicava que a confiança é como um cofre. Ela é construída com esforço e pode ser destruída com uma única palavra mal colocada. Quando alguém compartilha com você algo íntimo, está entregando uma parte vulnerável de si mesmo. Está dizendo, confio em você o suficiente para me mostrar sem máscaras. Trair isso é como quebrar um espelho que nunca mais se recompõe do mesmo jeito. O sábio contou histórias de amizades que se desintegraram, casamentos que se enfraqueceram, sociedades que se dissolveram por causa de uma única confidência. Violada, ele reforçou. A língua tem o poder de curar ou de ferir, de construir ou destruir. E poucas feridas são tão difíceis de cicatrizar quanto a de uma traição silenciosa. Ele então compartilhou uma antiga citação anônima que dizia: confiança é como um papel. Uma vez amassado, nunca volta ao seu estado original. O jovem perguntou: e se a pessoa me contar algo errado ou até perigoso? Devo guardar o segredo mesmo assim? O sábio respondeu: há exceções. Se o segredo coloca a vida de alguém em risco ou envolve um mal maior, o silêncio deve dar lugar à responsabilidade. Mas na imensa maioria das vezes, as confidências são apenas desabafos, dores ou histórias de fragilidade. E nesses casos, o silêncio é uma forma de respeito. O sábio ainda destacou que muitas pessoas revelam segredos de outros não por maldade, mas por vaidade, buscando parecer importantes por saberem o que poucos sabem. Mas lembre-se, aquele que conta um segredo que não é seu, revela mais sobre sua fraqueza do que sobre qualquer outro. Ele deixou claro que um sinal de inteligência e maturidade emocional é saber calar quando o coração quer falar. E que guardar um segredo alheio é uma das formas mais profundas de demonstrar empatia e lealdade. O desafio deixado ao jovem foi: reflita. Quantas vezes você repetiu algo que não deveria? A partir de hoje, torne-se uma pessoa com quem os outros podem contar em silêncio. Uma pessoa que ouve com o coração e fala apenas com responsabilidade. Ao deixar a biblioteca, o jovem entendeu que o verdadeiro sábio não é aquele que sabe muito, mas aquele que sabe guardar o que sabe com discernimento e respeito. No 13º e último dia, o sábio levou o jovem até o alto de uma colina.
Lá havia apenas uma pequena mesa de madeira, uma cadeira, uma xícara de chá fumegante e o silêncio. O céu estava limpo, o vento leve, e a vista se abria para campos vastos e distantes montanhas. O sábio pediu que o jovem se sentasse e colocou diante dele a xícara de chá. "Observe o líquido", disse. "Veja como está calmo." Ele então mexeu a bebida com uma colher, agitando-a com força. A água ficou turva. É assim que ficam nossas emoções quando estamos tomados por insatisfação. Se falamos imediatamente, reagimos sem clareza. O jovem permaneceu em silêncio, absorvendo a metáfora. O sábio explicou que muitas pessoas, diante de uma frustração, saem despejando suas insatisfações no mundo. Reclamam de tudo, do trabalho, da família, da vida, dos outros, de si mesmas. E ao fazerem isso, tornam o ambiente ao redor mais pesado e negativo, sem necessariamente resolver nada. Ele disse: "A sabedoria está em cultivar o autocontrole. Falar sobre sua insatisfação sem reflexão é como abrir a comporta de uma represa sem direcionamento. A água destrói tudo ao redor, mas se você para, observa e compreende, então pode canalizar essa energia para criar mudança, não confusão." O sábio compartilhou então uma citação de Epicteto, o filósofo estoico. "Não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas." Ele ensinou que os sábios falam de suas insatisfações de forma estratégica. Primeiro, escrevem ou refletem. Depois, analisam o que está sob seu controle. Só então, escolhem o momento certo para expressar com clareza, e não com raiva ou desespero. O jovem recordou de momentos em que explodiu por pequenas frustrações, e como isso prejudicou amizades, ambientes e até a própria paz de espírito. O sábio o interrompeu gentilmente. "Não se trata de reprimir, trata-se de canalizar. A diferença entre o tolo e o sábio está no tempo entre a emoção e a ação." Ele também alertou que ao espalharmos nossas insatisfações sem propósito, atraímos mais do mesmo. As pessoas nos veem como negativos, reativos, imprevisíveis. Por outro lado, quem fala pouco, mas com profundidade e solução, é sempre respeitado. O desafio do último dia foi simbólico, mas poderoso. Toda vez que sentir insatisfação, não a expulse de imediato. Sente-se com ela. Escreva. Respire. Pergunte: "O que posso fazer com isso?" Depois, fale com sabedoria, ou talvez nem precise falar. Ao descerem da colina, o jovem compreendeu que o domínio da palavra começa no silêncio, que sua força está em saber o momento de falar e o momento de ouvir, principalmente a si mesmo. Naquele momento, ele já não era mais o mesmo. Sua mente havia se ampliado e seu coração apaziguado. O silêncio, que no início fora um desafio, agora era uma fonte de clareza. Ele estava pronto. Ao final dos 13 dias de aprendizado, o jovem se despediu do sábio com um olhar diferente, sereno, atento, profundo. A inquietação que o havia levado até ali havia se transformado em consciência. Ele não se tornara alguém sem palavras, mas alguém que agora sabia quando falar. E mais ainda, quando calar. O sábio o abraçou com afeto e disse: "Verdadeira sabedoria não é medida pela quantidade de coisas que você diz, mas pela profundidade do que você escolhe guardar. Que a sua vida, a partir de hoje, fale mais pelos seus gestos do que pelos seus discursos." E com um leve sorriso, completou: "E lembre-se, o silêncio do sábio ensina mais do que 1000 palavras vazias." Enquanto o jovem caminhava de volta à cidade, ele sentia-se transformado. Agora, carregava dentro de si os 7 segredos da sabedoria silenciosa. Nunca revele os segredos dos outros.
Guarde seus planos até que se tornem realidade. Não espalhe queixas sobre sua vida. 4. Faça o bem em silêncio. Não exponha os defeitos dos outros. Enfrente seus medos antes de compartilhá-los. Não ostente riquezas ou conquistas. E também sabia das 12 coisas que pessoas inteligentes evitam dizer. Não por medo, mas por sabedoria, empatia e visão de longo prazo. Agora é com você. Qual desses aprendizados mais tocou você? Qual desses pontos você sente que precisa aplicar na sua vida imediatamente? Compartilhe nos comentários. Quando declaramos o que queremos mudar, aumentamos nosso compromisso com a transformação. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. Ainda temos muito para aprender juntos. Até a próxima jornada. E lembre-se, nem todo silêncio é vazio. Alguns carregam verdades profundas.